Meus caros, vivam, cá estamos para mais um telejornal. Hoje, quinta-feira, 27 de agosto de 2026. Este foi o meu último vídeo de ontem. Consegui fazer 3 vídeos, só me aprovaram 2. Paciência, é mesmo assim, é um bom resultado. É 66%, olhem, exatamente o mesmo número das famílias pobres em Portugal, aquelas famílias que não conseguem chegar ao fim do mês sem fazer cortes radicais, incluindo na alimentação. São 66% dos portugueses, portanto temos 66% de pobres e não apenas os 20 ou 19 que nos impingem. E, meus caros, esta notícia não é costume ver-se nas televisões portuguesas. A tensão social pela falta de resposta aos milhares de imigrantes que entraram no território espanhol. Nós estamos aqui a falar de milhares, para não dizer milhões de imigrantes, ainda por cima ilegais. Isto foi em Ceuta. Continuam lá cerca de 8.000 pessoas que não trabalham, nem querem trabalhar, nem querem fazer nada, apenas querem ficar ali para serem sustentados e mais tarde mandarem vir as famílias. Toda a gente sabe que assim é, mas por algum motivo os portugueses estão impedidos de conhecer a verdade e, portanto, nada se fala. É incrível, porque a própria televisão espanhola mostra isto todos os dias, mas em Portugal, não. Em Portugal abafa-se o caso porque... Claro, trata-se de imigrantezinhos, coitadinhos, ilegaizinhos, mas coitadinhos na mesma, que vão pedir asilo político, vão pedir um estatuto de refugiados, só se for do clima mesmo. Se bem que a diferença do clima de Marrocos para o sul de Espanha não é assim tão grande, mas vá lá. É assim, e portanto nós estamos impedidos de saber a verdade, chama-se isto jornalismo, chama-se isto a censura, coisa que nem os próprios espanhóis fazem. Mas nós aqui, sim, fazemos. Como veem, nesta versão do rebentamento do dique ou da Albufeira, esta foi a versão original do que se passou no Nepal ontem. Foi dito aos portugueses que era um dique que tinha rebentado ou que estava prestes a rebentar e realmente durante alguns minutos viu-se pouco caudal de água. Só depois é que ela veio por aí fora como uma torrente inesgotável e completamente imparável. Isso é compatível com o rebentamento de um dique ou de uma barragem, de uma albufeira, não é compatível com aquilo que nos estão a fazer crer. Mas, como não tenho mais dados, vou ter que apenas comentar da seguinte maneira. A história inicial, que era oficial, passou a ser mudada e hoje, e neste momento, toda a gente diz que foi um glaciar, embora ainda ninguém o tenha mostrado. Ainda ninguém mostrou o glaciar que veio por aí abaixo, que despencou. Ainda ninguém mostrou. Ventura quer baixar a idade da reforma e muito bem. Os portugueses devem ter direito a reformar-se mais cedo. Diz ele, não sei porque é que este assunto está a ser tão difícil de digerir para a classe política e mediática. Querem as pessoas a trabalhar até aos 90 anos. Só políticos e grandes administradores é que se podem reformar mais cedo e com reformas milionárias. Afinal, o saldo da segurança social deve ser para melhorar a vida de quem cá está ou de quem vem de fora? Aqui estão as perguntas a que ninguém consegue nem quer responder. Aqui estão as perguntas. Temos um saldo grande, realmente, da Segurança Social, embora a Caixa Geral de Apresentações vá, e de futuro ainda mais, apresentar um prejuízo. Mas, feitas as contas, e ninguém as consegue fazer, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, ninguém consegue fazer nenhuma projeção, porque as coisas estão a mudar tão rapidamente que, primeiro, ninguém entra com o número de pessoas que morrem e, portanto, deixam de receber as reformas, e nisso, por acaso, aquela pandemia de 2019 deu uma boa ajuda. Ninguém fala nisso, portanto isso não entra nos modelos e nem sequer há modelos. Neste momento as pessoas estão a fazer contas à mão. Eu mandei a inteligência artificial fazer as contas por 3 vezes e tive 3 resultados completamente diferentes. Portanto vou ter que as fazer eu também. Mas a verdade é que não há dados, não temos dados suficientes, não podemos prever o que vai acontecer daqui a 3 ou 4 ou 5 anos, quanto mais daqui a 30, por uma simples razão, porque a inteligência artificial vai cortar muitos empregos, provavelmente 10 a 11% dos empregos em menos de 2, 3 anos. Mas as empresas que vão poupar esse dinheiro que não vão pagar aos funcionários, que vão, enfim, poupar esse dinheiro. Imaginemos uma empresa com 100 pessoas passa a ter 90 e chega bem, esses 10 são 10 vencimentos que a empresa não paga, vezes 14 por ano. Ora,
pode bem pagar um pouco mais à Segurança Social e, portanto, estas contas, este paradigma de que tem que ser as pessoas e as empresas a pagar por cabeça à Segurança Social, isso tem que acabar. As empresas vão ter que pagar, não pelo número de trabalhadores, mas sim por aquilo que eles produzem. Essa vai ser a diferença. E, portanto, a Segurança Social vai continuar a ter lucro e cada vez mais lucro e vai mesmo ultrapassar a Caixa Geral de Aposentações, que, como sabem, desde 2006 deixou de ter entradas, só tem saídas, não é? Por assim dizer, assim, uma forma mais rude, só tem saídas, que são as pensões que são pagas a quem lá está, e deixou de ter entradas porque os novos trabalhadores passaram, funcionários públicos, passaram a ir para a Segurança Social e não para a CGA. Isso terminou em 2006. Portanto, não há dúvida que digamos, o déficit vai aumentar até 2030, 2035 e depois vai aqui rapidamente, pela simples razão de que as pessoas não vivem eternamente. Mas até 2030, 2035, sim, vamos ter um aumento do prejuízo da CGA, mas vamos ter cada vez mais lucro por parte da Segurança Social. Portanto, uma coisa contrabalança a outra. E, com a inteligência artificial, é certo, menos gente a trabalhar, mas fazendo com que as empresas que acabam por ter mais lucros porque pagam menos ordenados para fazer o mesmo serviço, para, enfim, construir, para produzir os mesmos produtos e serviços, então se essas empresas forem taxadas um pouco mais, mesmo assim ficam a ganhar porque dispensam trabalhadores, assim conseguiremos contrabalançar o déficit da CGA e, portanto, aumentar ainda mais o lucro da Segurança Social. Ventura tem toda a razão, nós não podemos continuar a trabalhar até aos 90, 95, 100, 105, então vale mais dizer que acabam reformas. As pessoas trabalham até morrer e, a partir daí, não há mais reformas nenhumas e aí já temos lucro com certeza absoluta. Portugal na rota dos gangues sul-americanos que roubam relógios de luxo aos turistas. Na última notícia que eu hoje vou comentar, vamos falar mais pormenorizadamente sobre este caso do Rolex e do outro o outro ladrão que era procurado em todo o mundo e que afinal de contas acabou por morrer, não por culpa direta, digamos, de quem o atropelou, porque não foi só isso, é que ele caiu e depois veio outro carro e o outro carro sim é que o atropelou. Bom, mas de qualquer maneira, se não tivesse levado o embate, não caía. Portugal está sempre na rota de toda a criminalidade mundial. A pergunta que se impõe é porquê? Porquê é que isto acontece? Porquê é que somos a porta de entrada da droga em toda a Europa? Não é a única, mas é a principal. Porquê é que vêm para aqui todos os criminosos de tudo quanto é sítio e nós encontramos-los aqui? A judiciária vai descobrindo um por outro, mas quando descobre um é porque há mais de 1000, não é? Porquê é que eles vêm todos aqui parar? E a resposta só pode ser uma. É a falta de policiamento e de investigação. É só essa a resposta que há a dar e mais nenhuma. Em Bruxelas a coisa não está fácil, uma onda de tiroteios. O ministro admite que o país se encontra numa situação de emergência nacional. Portanto, qualquer dia terá que vir o exército para as ruas, mas o exército, vou-vos dizer uma coisa, já não vai ser o suficiente, porque eles são milhões e nós não podemos disparar sobre milhões de pessoas. De onde veio este tráfico de droga e de crime organizado nos últimos anos, nos últimos meses, é que ele se evidencia mais? Até quando vão continuar a tentar esconder a verdade ao povo? O povo sabe bem qual é a verdade. Escusam de dizer que a culpa é das alterações climáticas. Escusam de dizer isso. Toda a gente sabe de onde é que vem o âmago deste problema. E é a imigração descontrolada e a maior parte dela clandestina. Porque eu continuo a dizer que há uma grande separação entre eles. Uma coisa é a imigração que é legal, as pessoas estão a trabalhar, tudo bem, nada contra isso. Outra coisa é que eles cá estão e nós nem sequer sabemos quem são, nem quando são, nem onde vivem, nem o que fazem, porque não recebem subsídios sequer. Atenção, os imigrantes ilegais não recebem subsídios, mas estão cá a viver como? De que é que eles vivem? Essa é a pergunta que eu faço. Não é os subsídios que a mim me assustam, é de que é que eles vivem, de que é que 1,5 milhão de pessoas vivem em Portugal. 1,5 milhão, não recebem subsídios, não, vão ao hospital e são tratados, porque a nossa Constituição assim o obriga, não pagam nada, pronto, pagamos nós por eles, isso é o menos. Agora eu quero saber é de que é que vive 1 milhão e tal de pessoas que aqui estão em Portugal. De quê? Há anos que cá estão, vivem de quê? Isso ninguém me responde. Estes salvaram-se por um triz, meus caros, a narrativa das altercações bimbáticas já está aí a todo vapor, mas colunas escarpadas como aquelas que nós vemos no Nepal, não é? Algumas delas quase verticais, com centenas de metros de altura e um declive inacreditável, bom, mais cedo ou mais tarde isto tem que acontecer, e não só ali, em muitos outros sítios onde as condições se repliquem.
colunas escarpadas, quase verticais, mais cedo ou mais tarde vem cá parar abaixo, pela lei da gravidade. Não é pela lei das altercações bimbáticas, é pela lei da gravidade. Nada segura eternamente lá em cima, numa posição de equilíbrio instável. Portanto, têm que estudar física e para depois perceberem que basta, com certeza, um pequeno abano, basta assim uma enxurrada, que não foi uma é a gota d'água, porque cada enxurrada vai levando consigo suportes de outras pedregulhos, outras, enfim, rochas imensas, fragas imensas que estão cá em cima, não é? Vão ficando sem sustentabilidade. E, portanto, há um dia que é a tal gota d'água que faz transbordar o copo. Foi ontem. Mas acontecerá em muitos outros locais, no Nepal e em outros territórios com escarpas imensas. Mais cedo ou mais tarde, meus caros, vem tudo cá parar abaixo. A água dissolve tudo quanto há. Aliás, este planeta nem se devia chamar Terra, devia chamar-se água, porque mais do que 2/3 do que existe é água à superfície. E se não fossem os vulcões, se não fossem os terremotos, nós já não tínhamos terra. A água que cai, a chuva, dissolveria tudo quanto era a Terra antiga, de há 4.000 milhões de anos. O que nos vale é que de vez em quando há erupções, não é? Há subduções, há vulcões e que vão repondo alguma terra, porque senão a água dissolvia tudo. Ao fim de 4.000 milhões de anos estava tudo dissolvido, meus caros. 3 encapuzados roubam um saco com 100.000 euros em ouro em Lisboa. E eu pergunto, onde é que anda o Robotoy no nosso MAI, maravilhoso MAI do excelente trabalho? É a pergunta que eu faço. Onde anda o seu excelente trabalho, que foi elogiado pelo Luís, o outro Luís, o Monteverde? Este é que é o excelente trabalho dele? Assaltos e tiroteios diários, como nunca houve, não há memória disto. Depois veio dizer, não, mas as queixas são cada vez menores. Não, mas a criminalidade subiu, mas não subiu assim tanto. Mas está a subir ou não? Mesmo com relatórios falsificados, mesmo com mais de metade das queixas que as pessoas se recusam a fazer, chegam lá e são desmotivadas até pelas próprias autoridades a dizer, vocês têm 6 meses, não precisam de fazer as queixas agora, e depois é uma chatice, têm que cá vir outro dia para não ser chamados, depois vão ao tribunal se ele for apanhado, não sei o quê, mas quase ninguém é apanhado. E, portanto, as pessoas não fazem queixa, porque se as fizessem, a criminalidade não aumentava 10%, aumentava era 100% ou 200%. Onde anda o Robotoino? É a pergunta que eu faço. RTP, IGF identificou subsídios indevidos e a administração diz não ter recebido alertas. Portanto, há 27 anos que existe, diz aqui em baixo, a IGF teve 4 inspectores nos órgãos fiscais da RTP nos últimos 27 anos. Estiveram 27 anos a inspetar. O que é que inspetaram? Não inspetaram nada. Só agora é que descobriram, ao fim de 27 anos de lá estar a inspeção, é que verificaram que havia ali subsídios que estavam a ser pagos indevidamente. A atual administração, liderada por Nicolau Santos, que já veio do Expresso, garante nunca ter recebido alertas sobre os pagamentos agora contestados pela própria inspeção, que anda lá há 27 anos a inspetar. Bom, meus caros, descobriram as ilegalidades tanto tempo depois? Bem, mas este tempo é o prazo normal em Portugal. Aqui ninguém leva a mal. Os 27 anos serviram para distribuir dinheiro por muita gente e se calhar também alguns inspectores. Não sei se foram estes, se foram outros, mas se calhar também alguns inspectores receberam esse dinheiro.